Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E aqui nós trataremos realmente sobre o plano das coordenadas polares. E o que é ela? Nada mais é do que a relação entre ângulo e um valor real, no caso também chamado de raio, em que diferencia-se do antigo conhecido plano das coordenadas cartesianas, aquele que a gente muito já está familiarizado. Ele, o plano das coordenadas polares, o nosso PCP, é esse daqui, ó, que está aqui atrás. Em que, claro, não se preocupe, eu passarei o slide e só quero encerrar dizendo esse slide aqui dizendo o seguinte, que tanto nele quanto nas coordenadas, no plano das coordenadas cartesianas, o plano cartesiano, aquele lá, nós conseguimos abranger e nós conseguimos utilizar conceitos que a gente viu no círculo unitário, ou seja, no sentido dos quadrantes, da questão do seno, cosseno, do valor de ângulo negativo significa, e que, claro, somente a diferença das coordenadas polares para o plano cartesiano é somente que graças a ele, nós conseguimos resolver problemas, por exemplo, no condizente à questão da navegação e também do sinal de antenas, que são problemas da atualidade que não abrangem muito, por assim se dizer, a questão do plano cartesiano. No mais, aqui. Se ali você já não estava enxergando bem, aqui espero que estejam enxergando. Então vamos lá. Esse é o nosso PCP, plano das coordenadas polares. Eita, letra feia. PCP. E ele funciona da seguinte forma. Ele realmente tem esses aros. Mas lembrem-se, como eu bem disse, nele tem uma reta. Tem o chamado raio. Ele é o nosso R, certo? Perdão se eu não estiver conseguindo desenhar ele retinho aqui. Ele é o nosso R. O que é esse raio? Esse raio é um número real, ou seja, ele realmente, tanto ser 1, 2, 3, 4, que a gente aqui conhece como os números naturais, né? Ou ele também pode ser os números naturais inteiros. Ou ele também pode ser fracionário, irracional. R pode ser tudo isso, ok. Aí o que acontece? Além do R, do valor de R, nós também temos a questão do valor do ângulo, que aqui eu chamarei de θ. Que é o que? Ele vai... essa parte aqui está em radianos. Ele aqui, por exemplo, aqui é 30 graus, 45, aí 60 e por aí vai, conforme a gente já conhece. E o que acontece? 0 grau, né? Aqui. Os pontos aqui, por assim se dizer, eles serão realmente formados, por exemplo, esse ponto aqui. Ficou. Esse ponto, esse par ordenado, nada mais será do que o valor do raio, que então o valor do raio, que no caso seria a distância dele para o centro, tá certo? O valor do raio juntamente com o valor do ângulo, que então está nele aqui, ou seja, o valor do θ. E continuando, nesse plano, conforme eu citei aqui esse ponto aqui, existirá outros milhares de pontos, e assim formará então um desenho, por assim se dizer, que no mais veremos nos próximos slides. Mas ainda nesse eu quero debater outras coisas. Vamos lá. Observem, claro, a semelhança com o círculo unitário e condizente ao sentido de rotação é o mesmo, é no sentido anti-horário. Vai de 0 a 360 graus.
e que o par ordenado é formado realmente pelo raio e o ângulo θ, e que também outras características do círculo unitário aqui também serão aplicadas, por exemplo, no condizente ao quadrante, né? Por exemplo, a questão do seno, por exemplo, seno de 30 graus, aqui é totalmente diferente do, por exemplo, no sentido de valor, do seno de 7π sobre 6, pois este será negativo, né? E tudo mais. Todos esses conhecimentos obtidos com o estudo do círculo unitário. Ah, e não esquecendo, aqui também terá aquela questãozinha, por exemplo. Ok, vocês concordam comigo que o valor do seno de 30 graus será igual ao valor de seno de 390? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo que isso daqui vai ser igual? Porque eu quero que vocês imaginem o seguinte. Aqui ele está dando a volta no sentido anti-horário e quando completar a primeira volta, ele parar no mesmo ponto. Vamos lá, eu vou supor que esse ponto aqui, em que tenha o seno de 30, que a gente está trabalhando, fosse esse ponto aqui. Ponto esse em que, claro, o raio é 4, e o valor do ângulo é 30. No caso, é melhor trabalhar com radianos, π sobre 6. Continuando, esse é o ponto, tá? Ok, tudo bem. Vocês concordam que se eu der uma volta de 360 graus e parar aqui, o valor do seno desse ângulo será o mesmo ainda? Por quê? Porque ele tende a ser o mesmo. Porque eu realmente só dei uma volta e parei no mesmo lugar. Então, é a mesma coisa de você sair da sua casa, dar a volta ao mundo e quando voltar na sua casa ainda vai ser sua casa? Sim, não mudou nada, não passou para ser de outra pessoa. Então, ainda é sua. Então, segue essa lógica, tá certo? Aí, vamos lá, pro próximo slide. Aqui eu quero estabelecer com vocês a relação das coordenadas polares, aqui a nossa bonitinha, com o plano das coordenadas cartesianas, que é esse de verde aqui. Como assim o sentido? É o seguinte, basicamente, é assim que vocês conseguirão enxergar ela. O primeiro eu estou referindo a isso, o segundo a este, e o terceiro eu vou referir a esse. Observem o terceiro aqui. Vocês concordam que nas coordenadas cartesianas, no plano cartesiano, tem o eixo y e tem o eixo x. Concordam? Concordam. O eixo x vai de 0 a infinito e o eixo y vai de 0 a infinito também. Ok. Por que eu estou falando isso? Por quê? Por causa que conforme vai se aumentando a quantidade de pontos, por exemplo, no x, em mesma proporção, por assim se dizer, vai aumentando aqui o de y, vocês concordam que conforme o ponto que está aqui, também vai aumentando o ponto, né? Ou vai aumentando a distância do ponto ao centro, seja o nosso raio. Enfim, é dizendo isso, é estabelecendo isso e esperando que vocês estejam enxergando isso, que nós enxergaremos o seguinte. No plano cartesiano, a gente tem sim um valor de um ângulo, a qual equivale à distância do ponto, o segmento, melhor dizendo, que é formado do ponto
entre dois pontos, que é o centro e o ponto em si, o par ordenado. Tá? Esse segmento em relação ao eixo X forma um certo ângulo. Isso nós conseguimos enxergar. Ok. Aí o que acontece? Em relação a esse mesmo ponto, ele está a uma determinada altura, né? Essa altura é X. E ele também está a uma determinada distância do centro, que é... aqui é Y e aqui é X. Ok? Então, desenhando aqui o triângulo, que vai ser a junção, por assim se dizer, dos dados, o que é que nós poderemos então estabelecer? Uma relação interessante. Exemplo, eu posso dizer primeiramente sobre o cosseno de θ, cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo a gente sabe que nada mais é do que o cateto adjacente a esse ângulo x, né? Multiplicado, ou melhor, dividido pela hipotenusa, que no caso será o raio, o raio mesmo. Tá, como R maiúsculo. Tá, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque ao eu isolar x, eu terei em mente que então x nada mais será do que cosseno de θ, vezes R. Ok? Ok. E se eu fizer a mesma coisa, porém com o... botando em evidência, claro, agora o y, no caso, para eu deixar em evidência o y, fazendo essa mesma relaçãozinha com R e θ, no caso eu teria que botar o então seno de θ, que seria equivalente ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa, isola o y, então ficaria cosseno de θ, cosseno de θ não, seno de θ vezes R. Deixa eu apagar isso daqui. Pronto. Essas duas fórmulas que a gente acabou de chegar aqui, essas duas identidades trigonométricas, realmente serão muito aplicadas, principalmente quando formos fazer a questão do gráfico das funções, gráfico das funções coordenadas polares, os gráficos das funções das coordenadas polares. Por quê? Porque aí, por exemplo, no aplicativo GeoGebra, que aí sim nós utilizaremos isso daqui, em sua maioria, é o que eu estou conseguindo lembrar agora. Então, tendo isso em mente, que lembremos desse pontinho aqui. Então, o que antes a gente escreveria como xy, agora eu poderia facilmente escrever como cosseno de θ, vírgula, seno de θ vezes R. Cosseno de θ vezes R, vírgula, seno de θ vezes R. Eu estou falando isso porque principalmente será importante, caso vocês façam ou utilizem do GeoGebra para fazer o então gráfico que eu estava falando. Aí aqui são realmente os gráficos das funções das coordenadas polares, da qual dá para fazer. Eu peço a atenção de vocês para verem a diversidade do que dá para fazer. Mas claro, isso sobre determinada equação e determinada condição. E fiquem à vontade para quem então quererem fazer isso daqui no GeoGebra. É bem legal. Aí tá aqui tudo. Algumas inclusive tem nomes, outras não tem nomes. Mas tudo bem, é assim que funciona na vida. No mais, é isso. Obrigado por ter assistido e até depois.